quais as principais vantagens você destacaria na hora de construir nesse sistema construtivo? São várias, mas eu vou falar um pouco como funciona o nosso processo Tá. de vendas lá na empresa. Então vamos lá, o cliente nos procurou para orçar a casa dele. Primeiro momento, o que a gente vai fazer? A gente vai entender se aquilo que a gente entrega é o que esse cliente está buscando. Porque o steel frame é um sistema construtivo muito interessante, tem muitas vantagens, mas a gente precisa fazer um alinhamento de expectativa. Então, se o cliente busca velocidade de obra, se ele busca um melhor conforto térmico e acústico, se ele busca uma melhor experiência na hora de construir, o steel frame é a melhor opção. Se ele tem uma necessidade, por exemplo, precisa fazer uma ampliação e tem uma dificuldade lá estrutural, por exemplo. Então, a gente está falando de um sistema construtivo que ele é 30% do peso quando comparado aos sistemas construtivos tradicionais. Então, cada cliente vem por uma dor diferente. Entendi. Então, como dizer que a gente não faz nenhum processo de convencimento, a gente entende o que o cliente busca e a gente oferece aquilo que a gente fornece. Né? Em alguns casos, acontece alguns casos que a gente direciona o cliente para outras soluções. Então, a gente sempre fala que a gente tem que utilizar o melhor de cada sistema construtivo. E eu vou entrar em algumas questões, igual agora você falou de um ponto muito interessante que eu quero antecipar, porque no meu dia a dia em obra eu ouço algumas coisas, principalmente quando o assunto é essa questão de conforto térmico e acústico, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desses pontos, porque você acabou de citar que é um baita diferencial. Né? Tá. Então, como que é o sistema, essa parte de conforto térmico e acústico? Por que você tem todo esse controle nesse sistema construtivo? Então, a parede ela é estruturada, uma estrutura metálica de aço leve. Aí na face externa você tem lá o revestimento. E na face interna você recebe um isolamento acústico, que pode ser térmico e acústico, né? Pode ser uma lã de vidro, pode ser uma lã de PET, enfim, existem alguns materiais hoje no mercado. Então, para cada necessidade, a gente vai oferecer um tipo de isolamento. Então, é isso que vai proporcionar um excelente desempenho termoacústico para essa edificação. Coisas que na alvenaria, para você conseguir fazer isso, você teria que fazer talvez uma parede dupla, uma parede mais espessa, e aí você acaba perdendo espaço da construção, né? E nesse sentido, como funciona a integração, né, desse sistema, ou seja, a união dele com outros sistemas, né? Vamos, por exemplo, como a madeira, o próprio vidro? Legal. A gente pode trabalhar, é possível fazer obras híbridas. Então, a gente tem muitas situações onde o cliente fez a casa dele em steel frame, mas ele queria ter lá uma estrutura de forro, uma estrutura de cobertura em madeira. Então, é possível. Então, eu gosto muito de trabalhar esse sistema de obras híbridas, né? O projeto pedia lá uma fachada lá com concreto aparente. Enfim, é possível, é fácil de conectar, não tem muita dificuldade. Então, a gente consegue trabalhar com várias composições de materiais hoje, né? Então, existe uma facilidade de integração com outros subsistemas. Sim, sim. E é muito comum isso. Então, por exemplo, nós temos uma obra que tem um grande vão lá e o light steel frame não vai vencer esse vão. Poxa, vamos trabalhar com aço pesado, uma viga de concreto armado. Então, é utilizar o melhor de cada sistema construtivo. O steel frame é interessante, sim, mas vamos entender o que cada sistema construtivo tem de melhor e vamos fazer essa obra híbrida, né? Então, quando você fala em tecnologia, na verdade, tecnologia é o meio, né? Ou seja, não é o fim. Você usa a tecnologia para acelerar alguns processos, né? E trazer benefícios para aquela construção, ou seja, para usar o melhor de cada solução construtiva. Exatamente. O processo ele é mais importante do que a tecnologia, né? A tecnologia, de fato, ela vem para ajudar a acelerar o processo, né? Mas o processo, eu entendo que ele é sempre mais importante do que a tecnologia. E antes disso, vem as pessoas, né?